Olá pessoal, vamos então começar a nossa matéria para o concurso do INSS, matéria Poderes Administrativos, uma matéria que é uma matéria que não é muito extensa, a gente consegue ver aqui essa matéria, finalizar essa matéria com bastante objetividade. Os pontos mais importantes da matéria: poder, que é o poder, nesse caso, poder de polícia, que é o que sempre cai, e o poder disciplinar. Nós temos aí alguns poderes que são poderes da administração pública e o poder de polícia, apesar do INSS não exercer o poder de polícia diretamente como outras instituições, na verdade, para a prova, o poder de polícia, junto com o poder disciplinar, são os mais importantes para fins de prova de concurso. Para quem não me conhece, sou o professor Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui da equipe do Gran Curso Online. Sou da carreira da Advocacia Geral da União, já tem 13 anos que eu sou servidor público, já tem 15 anos que eu dou aula de Direito Administrativo e é uma paixão que eu tenho na minha vida aí, é ministrar aulas dessa matéria de Direito Administrativo. Quem quiser me conhecer um pouco mais dicas para concurso, você me encontra no Instagram, que é gustavo.scatolino, com S mudo. Tem o canal do YouTube que também com bastante dicas para concurso para você. Então, vamos lá então, na tela, Poderes Administrativos, está aí, Direito Administrativo, Gustavo Scatolino, sou eu. Vamos lá, olha só. Então, o que são os poderes, pessoal? Poderes, aqui tem um conceito para você, são instrumentos do agente público para satisfazer o interesse da coletividade. Então, o administrador público ele precisa de poderes, já que, na verdade, ele tem que atingir, tem a sua missão, que é satisfazer o interesse da coletividade, ele precisará de poderes, de instrumentos colocados ali na sua mão para que ele possa exercer sua atividade. E aí teremos o poder de polícia, poder disciplinar, poder regulamentar, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico. São poderes que ele vai ter que usar no seu dia a dia para poder satisfazer o interesse da coletividade e exercer a sua função, que é o bem-estar coletivo. Então são instrumentos, é o caráter instrumental do poder de polícia. Já que ele tem uma missão, ele precisa de armas, de instrumentos para poder executar essa missão. E apesar do nome chamar poderes, não é uma faculdade que ele pode ou não utilizar, ele deve utilizar. Por isso que a expressão que muitos autores usam é essa aqui, ó, vem para a tela comigo, é a expressão poder, dever. Ou alguns autores vão usar a expressão dever, poder. Porque não é que ele poder é uma faculdade de usar ou não. Ele deve utilizar os seus poderes. Já que ele tem poderes, ele deve usar. É como se fosse um super-herói que chegou a hora, ele não pode mais se omitir, ele tem que usar os seus poderes, não é assim? A gente não vê nos filmes? A pessoa nasce com um poder e aí ela vai se omitindo, não quer usar. Chega uma hora, olha, você tem que usar os seus poderes. Aqui é a mesma coisa, é um dever-poder. Já que ele tem o poder de polícia, ele vai ter que usar. Já que aquela autoridade tem o poder disciplinar, que é o poder de punir servidores, ele não pode deixar de usar esses poderes. Imagina que uma autoridade teve conhecimento de que um servidor, a ele ali subordinado, praticou uma infração. E ele fala, não vou exercer o meu poder de punir. Ele não pode, ele deve utilizar o seu poder de punir. É um poder que ele tem que se exercer. Ele não pode se omitir, é um dever-poder. Se ele, na verdade, não utilizar, quem vai estar cometendo uma outra infração é essa autoridade. Pode ser até crime, sabia que é crime isso, você cometer a prevaricação, que é você deixar de responsabilizar um subordinado seu por motivo pessoal? Então isso vai até respingar lá na esfera penal. Se um superior deixa de punir um subordinado por motivo pessoal, fora, ainda que no nosso campo administrativo, é esse superior que depois vai sofrer um PAD e ele vai receber a punição. Então ele deve utilizar os seus poderes. Poder hierárquico, que é o poder de dar ordens, poder de comandar, poder de ordenar a administração, ele tem que exercer. Ora, a autoridade que é um superior dentro dos quadros da administração pública, ela tem que usar os seus poderes de hierarquia. Se não usar, para que a pessoa está ali? Então, é um dever-poder. Ele deve utilizar os seus poderes quando ficar configurada a situação. Fechou? Vamos avançar? Simbora, roda a tela aí. Então, olha só, abuso de poder. Pessoal,
No entanto, ele tem que usar os poderes, não é isso? Só que ele tem que usar corretamente, pessoal. Por quê? Porque se ele usar de maneira errada, ele comete o abuso de poder. Você tem que usar, mas usar da maneira correta. Já viu aquela frase, aquele famoso ditado que fala assim? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já viu essa frase? Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Quem falou essa frase, quem foi o filósofo, foi o tio Ben. Você conhece o tio Ben? Tio Ben é o tio do Homem-Aranha. E em certo momento do filme, ele fala, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é verdade isso sim, por quê? Ora, se você tem poderes, você também tem as suas responsabilidades. Quem não quer ter, na verdade, responsabilidade, não vai ter. Não vai ter poderes, não terá responsabilidades, ele não vai assumir esse ônus. Mas quem tem os poderes, a autoridade que está lá em cima, ela terá suas responsabilidades também. Então, a cada nível de hierarquia, cada um vai ter um conjunto de atribuições. Quem está mais em cima tem mais poderes, só que ele tem também maiores responsabilidades. Por isso que tem que usar corretamente os seus poderes para não cair no chamado abuso de poder. O que é o abuso de poder? Na tela para a gente aí, então, abuso de poder pode ser de duas formas. Pode ser pelo chamado, fala aí comigo, excesso de poder, ou pode ser pelo chamado abuso de poder, pelo desvio de poder. Então, o excesso de poder, pessoal, você comete um ato quando você vai além das suas atribuições, ou então quando você pratica um ato para o qual você não tem atribuição. Então, você vai além das suas atribuições legais, ou pratica um ato para que você não tenha a mínima atribuição, você age com excesso de poder. E esse ato vai violar o elemento, na tela, o elemento competência do ato administrativo. Então, o elemento competência aqui do ato administrativo, vem aqui para a tela comigo, é que nascerá viciado. Quando a gente entra na matéria de atos administrativos, vamos ver mais à frente, o ato vai nascer com 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o chamado COFIFOMOB, para você não esquecer. Alguns preferem e falam como fiofó, também dá certo, mas eu uso COFIFOMOB. Então, desses elementos que um ato nasce, o elemento competência que vai nascer viciado quando você age com excesso de poder. Por quê? Você não tinha competência para fazer aquilo. Imagina, por exemplo, um estagiário do Detran que ele não tem competência para aplicar, para expedir o ato de multa, não é verdade? Mas imagine que o estagiário está lá no Detran, fazendo estágio, está empolgado, chegou um auto de infração lá lavrado que foi por um agente de trânsito. Ele fala, hoje eu vou aplicar multa em alguém. E ele pega e assina aquele auto de infração e aplica a multa ao condutor. Ali um excesso de poder, porque ele não tinha a mínima atribuição para fazer aquilo. Então, o ato que ele praticou é viciado, porque ele agiu com abuso de poder. E o vício é no elemento competência do ato administrativo. Fechou? Ou então, ele até tinha competência para fazer aquela atribuição, mas ele se excedeu. Imagina, por exemplo, aí o Receita Federal e o secretário da Receita Federal, que é o chefe da repartição, não tem competência para aplicar a demissão. Ele pode aplicar até uma suspensão por até 30 dias. Ele tem competência para punir, mas ele não pode punir além da suspensão por 30 dias. Um servidor interno pratica essa infração e ele fala assim, olha, esse servidor aqui que praticou a infração que é para demissão, eu vou aplicar a demissão. Só que ele não tem competência. E aí ele aplica a demissão. O ato de demissão dele é ilegal. Por quê? Ele agiu com excesso de poder. Ele praticou o abuso de poder pelo excesso e violou o elemento competência do ato administrativo. Entende isso aí? Tranquilos? Na tela, então, roda para a tela aqui, vamos agora ver o desvio de poder. Desvio de poder você pode praticar quando você pratica um ato visando fim pessoal, ou então visando fim diferente,
fim diverso daquele previsto na lei. E o desvio de poder viola o elemento finalidade do ato administrativo. Tá vendo aí? Viola o elemento finalidade do ato administrativo. Vem aqui comigo. Então, olha só, o elemento finalidade é que vai nascer viciado aqui. Pelo desvio de poder, eu tenho duas formas de praticá-lo também. Pratiquei um ato visando o meu interesse pessoal e não o interesse da coletividade. Imagina agora que eu sou o superintendente da Polícia Federal e eu tenho competências de fazer remoção de servidores. Eu tenho competência para fazer aquilo. Só que eu faço a remoção de um servidor, de um policial, porque ele está namorando uma agente de polícia que é a minha ex-namorada. Ela falou: ó, Gustavo, terminei com você e tem outra. A fila já andou, ou seja, já estou namorando uma outra pessoa. Eu falei: nossa, mas como foi tão rápido esse negócio? Ela: não, a gente viajou em missão, ficamos ali alguns dias, vimos que a gente tem afinidade e aí eu já estou namorando com ele. Eu falo: ah, é? Então quem é o namorado? Ela me fala. O que eu faço? Faço a remoção dele da localidade que está para bem longe, um lugar para poder ele chegar. Ele vai ficar umas 20 horas em aeroporto para poder se deslocar, vai ter que pegar uma lancha e vai ter que andar na lancha lá no Rio Amazonas até chegar no município, mais umas 15 horas de lancha rápida, umas 15 horas de lancha rápida. Se for de balsa vai demorar uns 3 dias, nem internet pega lá direito, só para, na verdade, afastar os dois. Estou praticando o ato visando o meu interesse próprio e não o interesse da coletividade. Isso é desvio de poder, isso é abuso de poder, não é verdade? E a outra forma aqui é praticar ato visando fim diverso, fim diferente daquele previsto na lei. E o caso aqui é a famosa remoção, agora para fins de punição, da Lei 8.112. A Lei 8.112, que será a sua lei, você vai passar no concurso do INSS, sim, tenha fé nisso, que vai ser a sua lei de servidores, fala que tem remoção. Só que ela não é usada com finalidade punitiva. Para punir tem outros atos, a advertência, a suspensão, a demissão, tem vários atos. Remoção tem na lei, mas não é com caráter de punição. Então, se um servidor, por mais que ele pratique uma infração, se ele for removido com finalidade punitiva, isso é desvio de finalidade. Por quê? Porque a remoção não tem caráter de punição, o ato é um abuso de poder também. Fechou? Cuidado, vem para a tela aqui comigo agora. Então, cuidado na sua prova. Se colocar a expressão abuso de poder, cuidado quando perguntarem, quando forem, no caso, no excesso ou então no desvio. Porque se colocar assim, ó, pratica abuso de poder quem expede um ato que vai além das atribuições. Isso é abuso de poder? Sim, isso é abuso de poder. Então a questão poderia colocar, pratica excesso de poder quem pratica ato que vai além das atribuições. Também está correto, é o excesso de poder. Entende isso? Ou então a questão coloca, age com desvio de poder quem pratica ato que vai além das atribuições. Aí tá errada a questão, não é? Então cuidado, quando for no gênero, abuso, ou quando for na espécie, excesso ou desvio de poder. Fechado nesse ponto aí? Então muita atenção. Pessoal, e que fique bem claro que aqui para nós do direito administrativo, isso é abuso de poder. Porque a gente vê na mídia falando, olha, aquela autoridade, às vezes a pessoa prendeu uma pessoa que não deveria prender, fez um outro ato qualquer, aí fala, olha, ele agiu com abuso de poder. Para nós, o direito administrativo, isso é abuso de poder, ou pelo excesso ou pelo desvio de poder, tá bem? Muitos perguntam, Scatolino, posso praticar o abuso de poder pela forma omissiva? Sim, abuso de poder pela omissão é cabível, sim. Só que eu enxergo mais o abuso de poder pela omissão aqui no desvio. Porque para você praticar um abuso de poder pelo excesso, você tem que inevitavelmente praticar um ato administrativo. Tem que ser mais por ação. Mas o desvio, você pode sim. Imagina que alguém faz um requerimento. Olha, superintendente Scatolino, eu queria pedir a minha remoção. Me pede a remoção.
Aí quando eu vejo lá o pedido, eu falo, esse agente que pede a remoção aqui é um agente que eu não simpatizo muito com ele não. Eu vou ser omisso, eu vou engavetar, vou ser omisso, vou engavetar o pedido, vou deixar quieto ali, nunca vou apreciar, ele nunca vai ser removido, sou eu que tenho competência para isso, mas não vou apreciar. Então eu estou sendo omisso, mas para satisfazer o meu interesse, que é sacanear aquele camarada, entende? Então pela omissão eu posso abusar do meu poder que eu tenho sim, então é possível o abuso de poder pela omissão. Entende isso aí? Maravilha? Podemos avançar? Roda a tela aí, então, vamos para o próximo tópico. Então vamos ver aí os poderes, tá vendo? E aqui, pessoal, a gente vai ver que os poderes, muitas vezes, representam isso aqui, né? Até o poder, que é o poder, às vezes, hierárquico, né? De ter hierarquia, e a pessoa está aqui abusando do poder que ele tem para punir as pessoas, ou então com interesse pessoal. Só para você ver a imagem, a gente vê a imagem, fica mais fácil assimilar a matéria. Maravilha? Olha só. Quando falamos dos deveres dos agentes públicos, já que tem poderes, agora tem deveres. Quais são os deveres? E a palavra aqui é a palavra PEPA. PEPA. O que significa PEPA, pessoal? PEPA aqui são os deveres do agente público. Dever de probidade. Dever de probidade. Dever de eficiência, dever de prestar contas e, por último, o dever de agir. Se você tem poderes, você não pode ser omisso, você tem que utilizar, sim, dos seus poderes. Ok, pessoal? Então, pessoal, nesse caso aqui, temos os poderes e os deveres. Aqui é a palavra PEPA, né? Para quem tem filho pequeno, inevitavelmente vai conhecer a PEPA, sim, que é o dever de probidade, eficiência, prestar contas e o dever de agir. Maravilha? Vamos avançar, roda a tela aí. Então, o poder hierárquico, pessoal. O que é o poder hierárquico, meus queridos? Olha só, é o poder de estabelecer hierarquia entre os órgãos e os agentes públicos. Então, meus queridos, em toda relação, nós vamos ter a hierarquia sim. Nós teremos a relação de hierarquia, por exemplo, em uma empresa privada. Uma empresa privada tem a relação hierarquizada, sim. Eu vou ter um superior que vai comandar os subordinados, e quando tem essa relação de hierarquia, ele vai comandar, ele vai dar ordens, ele vai avocar atribuições, ele vai delegar atribuições. Então, a relação hierarquizada é essencial. Temos a relação hierarquizada, por exemplo, nas igrejas, só para poder ilustrar a questão. Dentro de uma igreja há uma relação hierarquizada. E se você for parar para analisar, as instituições, de um modo geral, elas têm relação de hierarquia. E não seria diferente dentro da administração pública. A relação hierarquizada é indispensável dentro da administração pública, sim. Por quê? Porque ela vai ao encontro aí da eficiência. Onde há hierarquia, pressupõe que há mais uma eficiência. Imagina se na administração pública fosse todo mundo chefe ou todo mundo subordinado. Não ia funcionar. Tem que haver sim essa relação hierarquizada entre quem? Na tela, entre os órgãos e entre os agentes públicos. Essa relação hierarquizada vai ter que acontecer. Por quê? Quais são as consequências da hierarquia, pessoal? Poder de comando, poder de comandar, poder de dar ordens. Então o superior ele vai comandar, ele vai dar ordens para os seus subordinados. E só quem é superior é que vai dar ordem para os demais. Se fosse todo mundo do mesmo nível, ia dizer, não, eu não vou acolher aqui a sua determinação. Você não manda em mim, você não é superior. Então, a hierarquia ela é fundamental. O poder de fiscalização, pessoal. E nessa fiscalização, o superior ele pode, por exemplo, revogar o ato do subordinado, pode fazer a revogação, que a revogação vai ser uma questão de conveniência, oportunidade. Pode fazer a anulação do ato do subordinado, sendo esse ato ilegal. Pode fazer, por exemplo, convalidação de um ato do subordinado
que é um ato que estava ilegal, mas ele vai lá e corrige aquele ato. E guardem isso aqui, olha pessoal, guardem isso aqui. Tudo que o subordinado faz, o superior ele pode fazer. Por que ele pode fazer? Porque é da relação hierarquizada. Então, às vezes, tem questão que fala assim, somente a autoridade que praticou o ato pode fazer a revogação. Não, o superior pode. O superior não está na linha hierarquizada acima dele, então ele pode revogar o ato subordinado. Um subordinado, de repente, aplicou uma multa que não deveria aplicar, o superior pode falar assim, não, essa multa que você aplicou aqui, ó, é ilegal, eu vou fazer a anulação. O superior pode fazer, isso está na relação hierarquizada e decorre dessa hierarquia. Entende isso aí? Maravilha? Poder de quê? De revisão. Então ele vai só não fiscalizar apenas, mas ele vai revisar. E nessa revisão ele vai corrigir, se for o caso, sim, os atos do subordinado. Entende? O que mais que ele pode fazer, pessoal? Ele pode delegar e pode fazer avocação. E sobre delegação, nesse caso aqui, nós temos aí especialmente os artigos 11 a 18 da Lei 9784/99, que vão regulamentar a delegação e a avocação em nível federal. Então isso é delegar e avocar. Sobre revogação, sobre anulação, sobre convalidação, nós vamos ter uma aula mais à frente só para falar exatamente o que é isso, quando pode, quando não pode, os seus efeitos. Mas relembrando aqui que a revogação é um ato legal, mas não era conveniente e oportuno para ser mantido. A anulação ou invalidação recai em um ato que é ilegal e terá que ser anulado. E a convalidação é um ato ilegal que vai ser agora corrigido, vai ser convalidado, vai ser sanado o vício, mas fique tranquilo que a gente vai falar disso lá na frente na aula de atos administrativos. Está bem? Bora para a tela então, delegar, avocar, que estávamos falando. Delegação, pessoal, nesse caso aqui, delegação é você transferir a atribuição para outra autoridade praticar o ato no seu lugar. E a delegação, ela é a regra dentro da administração pública. Por quê? Eficiência. Imagina se as autoridades, se o presidente da República, tudo que ele tem que fazer como chefe da administração pública federal, se ele fala assim, não, eu vou fazer tudo sozinho, não vou fazer nada delegando para ninguém. Ele não daria conta, não é verdade? Então ele vai delegando atribuições para várias autoridades para que, nesse caso, ele possa, então, conseguir fazer tudo que ele tem que fazer. Um exemplo aqui, nós temos as empresas estatais, que são as empresas, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, que acontecem as assembleias gerais anuais da empresa, aprovação de contas. Quem tinha que estar lá na Assembleia Geral? O presidente da República. Não é ele o chefe da administração pública federal? Ele é o chefe de tudo. Só que ele não tem como ir. Então ele delega essa atribuição para a empresa estatal que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ele delega para quem? Para o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda tem tempo de estar em toda a empresa estatal participando de Assembleia Geral como chefe ali, que das ações que ele representa? Não tem. Ele delega então para quem? Se a competência é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele delega para o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. O Procurador-Geral também não tem tempo de estar em toda a Assembleia fazendo isso. Então ele delega para quem? Ele faz um ato, uma portaria dizendo, olha, está delegada a minha atribuição para os procuradores tais, tais e tais me representarem na Assembleia Geral. Então, naquele caso ali, é uma delegação. O presidente faz um decreto delegando para o ministro faz uma portaria delegando para o procurador-geral e o procurador-geral da Fazenda Nacional faz uma outra portaria delegando para os procuradores que atuam naquela área ali, que é a área societária, que quem cuida disso na Fazenda é a PGFN. Então, eu já participei de várias assembleias representando, nesse caso, o procurador-geral mediante ato de delegação que ele fez. Então ele está dividindo atribuições por uma questão de eficiência. Então, delegação é dividir atribuição com outra autoridade para poder praticar o ato no seu lugar. A delegação, atenção isso, viu pessoal? Atenção que aqui é uma dica quente para você. Atenção aqui, ó. Pessoal, delegação não pressupõe hierarquia, viu? Não pressupõe hierarquia.
Ué, professor, mas a gente está falando de poder hierárquico, você fala que não pressupõe hierarquia? A delegação, ela decorre da relação hierarquizada. Onde tem hierarquia, pressupõe que o superior pode sim fazer delegação para o subordinado, mas pode acontecer a delegação mesmo em situação que não tenha essa hierarquia, entende? Então, ela acontece normalmente nessa relação. Mas mesmo sem ter hierarquia, ela pode acontecer. Poderia um ministro delegar atribuição para outro ministro, mesmo sem eles terem uma relação de hierarquia entre si. Se o outro ministro aceitar, excelente. Não aceitou, ele não vai praticar aquele ato ali. Maravilha? O CESP já chamou em prova de concurso delegação do superior para o subordinado, delegação vertical. Delegação em autoridades do mesmo nível, delegação horizontal. Maravilha? Na delegação, outro ponto importante é que ela pode ser revogada a qualquer momento. A autoridade delega, não quer que a outra autoridade, a outra pessoa tem atribuição, vai revogar a delegação e a partir de então aquela pessoa não tem mais atribuição. E o ponto importante aqui da delegação, atenção total aqui você agora, ó, atenção total aqui você. Pessoal, na delegação, quem responde pelo ato praticado? O delegante ou o delegado? Delegado é o que recebeu a atribuição, não é delegado de polícia não, tá? Não tem nada a ver com a história. Delegado é o que recebeu a atribuição. Quem responde? É o sujeito delegado. É aquele que recebeu e praticou o ato, é que terá então essa responsabilidade. Então é ele quem vai responder. Inclusive, tem súmula do STF que fala a impetração do mandado de segurança, se alguém quiser questionar por mandado de segurança o ato praticado na delegação, a autoridade coatora é o sujeito delegado e não o delegante. Delegante não tem nada a ver com o ato, ele delegou, olha, você praticou, agora é sua responsabilidade. Entende isso aí? Então, é do delegado essa responsabilidade. Então, para mais detalhes e para você poder rever na lei onde fala sobre delegação, o que falamos aqui é do artigo 11 ao 18 da Lei 9784/99, que é um artigo muito importante para você poder estudar, que ele tem incidência não só na matéria de poderes, na matéria de atos e também na matéria processo administrativo, Lei 9784/99. Fechou? Vamos fechar esse bloco, a gente volta em 1 minuto e a gente já volta a falando do que é a vocação e conclui o poder hierárquico e avança nos demais. Maravilha? Te vejo em 1 minuto.